Capítulo 23 Montanha de Pedra de Bronze. A carne de lizard mangrelhada por Liu Kaiong e Song An acabou ficando com um gosto bem bom. A textura mastigável simplesmente derreteu na boca deles, enquanto o molho picante deu o toque certo. Sem mencionar que ele proporcionava um aumento de 20% na regeneração de saúde por 1 hora. Um resultado impressionante considerando que era a primeira tentativa deles. Ainda assim, para alguém que tinha talento no caminho de um mago, se tornar um simples cozinheiro parecia faltar. Isso porque eles não sabiam que existia uma classe oculta associada à profissão. O Will que já havia coletado todos os detalhes que pôde dos corretores de informações antes de retornar. É claro que sei tudo sobre isso. Hans, o rei da cozinha, era reconhecido por todos por suas habilidades culinárias. Ele foi servir sob Zhang Wei, um dos overlords, demonstrando suas habilidades para o mundo. Ele era responsável pela comida fornecida aos soldados na retaguarda dos campos de batalha. Qualquer soldado que comesse sua comida receberia vários buffs, aumentando muito suas habilidades. Mesmo que seus oponentes fossem mais fortes, eles ainda conseguiriam segurar até que os reforços chegassem. Chefe de cozinha. Era o segredo de Ren, uma classe oculta. No entanto, como a classe era uma recompensa devido a uma conquista especial, não era possível obtê-la sem ter um talento para cozinhar no mesmo nível de Hans. A única outra maneira era envolvê-lo desde o início. Não é impossível. A questão era como tentá-lo. Como um chefe orgulhoso, ele não sucumbiria a meros incentivos monetários. Talvez algum tipo de ingrediente raro. Pássaros de Stinfalian. Eles viviam em bandos, ao redor da montanha rocha de bronze, para onde ele estava indo. Lago Stinfalos. Não era tão grande ou profundo quanto o Mar Calmo, mas também tinha uma ilha em seu interior e tinha um tamanho razoável para um lago. Um navio sólido era absolutamente necessário para cruzar suas águas. Os barcos normais não seriam o suficiente contra um bando de pássaros Stinfalian, que enviaram suas penas metálicas. Mesmo se o líder do seu time usasse a habilidade Barrier para se defender deles, os monstros aquáticos seriam um problema. Archerfish eram capazes de pular para fora da água e atirar um jato de água de suas bocas, enquanto Tornad Lizards tentariam escalar e ocupar seu barco. Se alguém tivesse o azar de cair na água, havia enguias elétricas esperando. Com ataques que tinham uma voltagem média de mais de 1000, a menos que você tivesse alta resistência mágica, a maioria morreria na primeira carga. Em muitos aspectos, era ainda mais perigoso que o pântano da fantasia. No entanto, para o Wilk, essa foi a área mais fácil. Para onde vamos agora, chefe? Acho que ir para aquela cadeia de montanhas é uma boa ideia. Ung Sang-hun falou e respondeu à pergunta de Li Jae-sung. Ele argumentou que, ao ocupar o terreno alto do terreno montanhoso acidentado, eles seriam capazes de exercer sua presença sobre todos os 3 caminhos. Embora fosse uma boa ideia, o Wilk balançou a cabeça. É muito perigoso. Aquela cordilheira era o habitat dos Griffins. Embora parecessem águias à primeira vista, eles estavam longe de ser oponentes fáceis, pois eram até maiores que elefantes. Então deveríamos começar a cortar algumas árvores. Um navio já foi preparado. O Wilk caminhou até a margem do lago e levantou a mão. O espaço acima da água brilhou momentaneamente, e então o navio abissal apareceu. Os olhos dos membros do grupo se arregalaram imediatamente ao ver isso. É um navio pirata. KYA. Isso é incrível. Kim Do-jun e Nan Kiryang gritaram enquanto subiam animadamente na rede pendurada na lateral do navio, subindo. Drake então fez sua aparição no convés. Você trouxe alguns novatos a bordo, capitão. Eik. Fantasma. A pele de Liu Kaiong e Song An ficou azul. Drake caiu na gargalhada, curtindo a reação deles. Hahaha. Sua esposa e filha parecem estar com medo de mim. Você as trouxe para passear no navio? Esses são meus companheiros de equipe, e todos eles já têm uma classe. O Wilk respondeu com uma expressão séria. Drake assentiu de volta como se isso fosse esperado. Como esperado, vocês são exploradores. Para onde estamos indo? Aquela ilha, podemos partir imediatamente. Drake e toda a sua tripulação juraram lealdade ao Wilk desde que ele havia quebrado a maldição. Enquanto o navio abissal navegava pelas águas, ele carregava consigo uma névoa negra. Um veleiro com velocidade e poder de fogo inigualáveis. Sem mencionar que havia o bônus adicional Pirate King Scars.
Pelo menos quando se tratava de guerra naval, não havia lordes que pudessem se igualar ao Wilk. O mesmo aconteceria agora, já que ninguém conseguiria atravessar o lago enquanto o Wilk estivesse lá. O Kraken pode ser um pouco demais. Embora as águas fossem profundas o suficiente para que um navio grande navegasse confortavelmente, qualquer coisa além disso seria exagero. O Wilk então sacou seu orbe do mar profundo enquanto olhava para a distante montanha Bronze Rock coberta de neve branca. Isso também pode funcionar. Ele indicou que controlaria os mares, mas parecia funcionar também em corpos de água doce. Enquanto o Wilk injetava seu mana no orbe de cristal. Embora não tenha havido muita mudança, pelo menos os peixes e lagartos irritantes foram amenizados até certo ponto. Por enquanto eles só tinham que se concentrar nos pássaros Stymphalian. O Wilk olhou para o bando de pássaros monstruosos voando à distância. Um guindaste com bico e penas feito inteiramente de bronze. O esterco deles também era venenoso, então era melhor desviar de qualquer excremento que caísse. Para evitar qualquer aborrecimento desnecessário, ele invocou Tritão. Embora ele ainda sofresse dos mesmos enfraquecimentos, sua habilidade ainda era considerável. A resistência mágica dos pássaros Stymphalian seria facilmente superada com sua magia. Cuide deles, mas certifique-se de manter alguns deles vivos. Seguindo suas ordens, Tritão avançou silenciosamente. Com um aceno de mão, dezenas de flechas de gelo voaram em direção aos pássaros Stymphalian. Pique! Os pássaros de Stymfalia que tiveram suas cabeças perfuradas caíram no lago. Irritados com a perda, os outros pássaros Stymphalian atiraram suas penas afiadas em direção ao navio abissal. Uau! Uau! Na maioria dos casos, porém, esses ataques foram neutralizados pela habilidade de barreira que ele colocou na proa do navio. Ocasionalmente, uma pena de bronze ficava cravada no convés, mas o grupo não se assustava. Eles estavam sendo lançados de uma distância bem longa, então não era nada difícil de evitar. A névoa negra que envolvia o navio era invisível para os aliados e não atrapalhava sua linha de visão. Uau! E o Kayong com sua magia e Park Taizu com suas flechas saíram para ajudar Tritão. Mais 2 pássaros Stymphalian caíram na água. Como a batalha provou ser desfavorável para eles, eles logo se viraram e escaparam. O Wilk se virou para olhar para Tritão. Por favor, vá em frente e pegue-os. Aspas. Embora estivesse claro que ele sentia que uma tarefa tão mundana estava abaixo dele, Tritão não teve escolha a não ser obedecer. Se o Wilk tivesse ordenado que ele cometesse suicídio, ele não seria capaz nem de soltar uma palavra de protesto. Deixando Tritão para trás no lago, o navio abissal continuou em direção à ilha. Influenciados pelo ar cada vez mais frio, os membros do grupo não conseguiam deixar de tremer. Eu nunca esperei esse tipo de lugar. Parece que estamos no Alasca. Encontraremos um urso polar? Icebergs podiam ser vistos flutuando na água ao lado do navio. Não seria estranho se os pinguins, que supostamente vivem exclusivamente no Polo Sul, aparecessem. Ouça atentamente o que vou lhe dizer. Assim que o Wilk falou, a excitação deles diminuiu enquanto eles se concentravam, olhando para as penas de bronze que ele segurava na mão. Haverá golems de pedra de bronze nas cavernas daquela montanha. Era um dos monstros mais difíceis de lidar porque seus corpos inteiros eram feitos de uma pedra de bronze, dando a eles um nível absurdo de defesa. Sem mencionar que suas propriedades de bronze os tornavam altamente resistentes à magia também, uma defesa absoluta. Caçá-los com magia simplesmente não era uma opção. Ferramentas especiais serão mais eficazes do que armas comuns, porque a única maneira de romper a defesa deles e atingir seu núcleo era concentrar toda a sua força em um único ponto. Foi o mesmo princípio que ele usou para caçar a cobra estrela rainha. Ao tentar quebrar uma rocha, um martelo e um prego funcionaram muito melhor do que uma espada de ferro. Pode não ser possível com os que temos em nosso kit de ferramentas, eles são simplesmente muito pequenos. Podemos fazer nossos próprios picos. Eles simplesmente tinham um bom material em mãos, penas de pássaros da Stymfala. O ponto de fusão deles era menor que o do ferro, então não era tão difícil de fundir. A única dificuldade estava em fazer o molde, mas mesmo isso não era um grande desafio. Afinal, o formato de um espinho era bem simples. Ao chegarem na ilha, eles desembarcaram do navio, e o Wilk pediu para seus companheiros acenderem uma fogueira. Ele levou um tempo para comprar todas as coisas que precisava para forjar na General Shop.
Um pequeno forno semicircular e um molde de pedra. Embora fosse bastante primitivo, serviria perfeitamente para fazer os espinhos de bronze. Enquanto ele martelava um cinzel para criar o molde adequado na pedra, o grupo se concentrava em encontrar madeira para alimentar o fogo. O Cook. Fiquei quase chocado até a morte. Eu não esperava que realmente existissem ursos polares. Eles também avistaram animais árticos, como pinguins imperadores e raposas do Ártico, dentro desta montanha de Bronze Rock. Essa era uma das razões pelas quais os gremlins que viviam nas cavernas costumavam sair para caçar. Você terá que se acostumar com este lugar, estou planejando ficar pelo menos 3 dias. Seria problemático se algum dos membros de seu grupo se machucasse enquanto ele estivesse fora, atrapalhando seus planos. O Wilk imediatamente começou a forjar os espinhos assim que o molde ficou pronto. Você parece tão experiente nisso, como se fosse um ferreiro. Um gênio em tantas coisas. Seu grupo não conseguiu deixar de elogiá-lo enquanto o observavam trabalhar. Logo depois, o bronze líquido foi despejado no molde de pedra do espigão. Assim que o que parecia ser um grande prego de bronze esfriou, ele o removeu do molde e o testou martelando uma pedra próxima. Quasique. Rachaduras apareceram na rocha quando ela começou a desmoronar. Decentemente resistente. As penas de bronze do pássaro Stymphalian estavam imbuídas de alguma magia, então era um ótimo material, equivalente ao ferro preto. Empreste-me sua arma martelo por um tempinho. Claro, chefe, eu posso lutar com uma arma diferente. Huang Dongguan respondeu enquanto segurava um machado em cada mão. Eram armas que ele havia obtido anteriormente dos minotauros. Eles pareciam bastante impressionantes, mas o Wilk balançou a cabeça. Gremlins são mais rápidos do que você pensa. Aqui, use isso em vez disso. Tridente do ancião Lizardman. Não era mais útil para o Wilk, pois eles já haviam deixado o pântano. Huang Dongguan fez uma reverência entusiasmada com um sorriso radiante. Obrigado, chefe. Use esse machado para cortar algumas árvores, ficaremos aqui por algum tempo e precisamos de um lugar para ficar. Barracas e uma fogueira não seriam suficientes para permanecer em um clima tão frio se uma nevasca caísse de repente. Após encontrar um local adequado com uma área plana, o Wilk usou um galho para desenhar no chão, designando onde cada edifício deveria ficar. Pense nisso como construir um acampamento no Polo Norte. Não seria um acampamento temporário que eles abandonariam. Como esse local tinha valor estratégico, valia a pena investir algum tempo na construção de um acampamento adequado. Seguindo as instruções de Wilk, eles rapidamente foram cortar algumas árvores. Enquanto eles lutavam para arrastar um tronco, um pinguim imperador apareceu de repente ao lado deles. Ah, é um pinguim. Isso não deveria ser mais parecido com o Polo Norte, não com o Sul. Curioso, Ung Sang-hun tentou estender a mão para tocá-lo, quando a adaga vampírica voou, afundando no pescoço do pinguim. Mate-os assim que os encontrar. Se você deixá-los viver, eles trarão outros pinguins e tentarão roubar nossas coisas. Esses pinguins eram necrófagos e ladrões. A imagem deles como adoráveis bichinhos de pelúcia foi imediatamente destruída. E o gosto deles? Carne de pinguim não deve ser tão ruim com toda a gordura que eles tinham para se manterem aquecidos. No entanto, Wilk balançou a cabeça em resposta à pergunta de Kim Do-jun. Tem um gosto de peixe e é muito mastigável, então não é comestível. A menos que não haja absolutamente nenhuma outra comida, eu não recomendaria. Até o lendário rei da cozinha, Hans, disse que a carne de pinguim não era para ser comida. Ao ouvir a explicação de Wilk, Nankiriang pareceu ficar bastante triste. Ok, pelo menos ainda temos aqueles pássaros de Stymphalian que podemos assar. O jantar de hoje será peixe. Para conquistar Hans mais tarde, ele havia coletado vários pássaros vivos de Stymphalian. Quando Triton se aproximou segurando os pássaros vivos em cada mão, Wilk simplesmente lhe entregou alguns equipamentos de pesca. Pegue o suficiente para 12 pessoas. Aspas. Tritão recebeu uma vara de pescar e uma rede com uma cara triste, pois foi instruído a pegar alguns peixes para eles. Mandar um meio peixe pescar era muito cruel, mas ele simplesmente não tinha escolha. Chefe, como são os gremlins? Li Jae-sung perguntou ao retornar. É semelhante a um goblin, mas mais inteligente e astuto. Eles podem recorrer a todos os tipos de truques.
A grande diferença entre os Gremlins e seus primos Goblins que podiam ser encontrados em Squall e Minis, era que os Gremlins eram bons com ferramentas. Eles podiam construir máquinas rudimentares e eram adeptos ao manuseio de armas. Incrível, eles são como Goblins inteligentes. Originalmente, eles não eram nada especiais. Isso até que alguém lhes fez uma lavagem cerebral. O Will que olhou para a montanha Bronze Rock. Jake, o mago gênio que há muito tempo havia desaparecido do continente ETH. Seu esconderijo agora estava bem debaixo de seus narizes.